Tudo começa quando, na cadeia, Roberta espera por Josefina, que fica toda feliz quando vê a filha, mas quando ela se aproxima, Roberta dá um tapão na cara dela. A carcereira se aproxima e fala que Roberta terá que acompanhar ela, mas Josefina pede para ela não fazer isso, porque é sua filha, e as duas precisam conversar, e então ela diz que está vigiando as duas. Josefina manda Roberta sentar, e fala que ela é uma má agradecida por fazer isso depois de tudo que ela tem feito por ela. Mas Roberta fala que não mandou ela atirar em Gonçalo, e que o plano era só para ela acabar com Regina, e não vai perdoar ela por isso. Josefina fala para ela parar de história, porque nem sente afeto por Gonçalo. Mas Roberta fala que ela está muito enganada porque ele é seu pai, e é o único que a ama, e então Gina fica surpresa e fala que então imaginava que ela o amava tanto, e Roberta diz que sim, e que fica muito feliz que o plano dela não tenha dado certo, porque nenhum dos dois está morto, e deixa Fina furiosa. No hospital, Adriana fala para César que se algo acontecer com ele não sabe como entrar em contato com a família dele, e então pede o número de telefone do pai dele, mas César fala que eles estão afastados e que nada vai acontecer, e então Adriana fica sem saída, e nisso Julieta fala para Matias que não está entendendo nada, e então ele explica que parece que César não está se lembrando de algumas coisas. E então não se lembra que Adriana terminou com ele. Julieta fala que não quer parecer negativa, mas teve uma tia que desmaiava muito por conta de muito trabalho, e Matias diz que parece ser a mesma situação de César, mas não entende o porquê ela disse que não quer ser negativa, e Julieta fala que sua tia tinha um tumor no cérebro, e que meses depois ela morreu. De volta à cadeia, Roberta fala para Fina que ela só a usou esse tempo todo como mais uma peça para o jogo dela, mas Fina diz que não é verdade. Porém Roberta continua dizendo que ela teve a audácia de matar o único homem que ela amou na vida, e que até escreveu a carta como se fosse Rafael para se despedir dela, e por isso não queria que ela fosse à fazenda para não descobrir o que ela fez, e até estragou o celular dela para Rafael não conseguir se comunicar e o plano dela sair perfeito. No hospital, Honório fala para Regina e Constanza que os médicos vão deixar Gonçalo sedado, e que estão muito surpresos com a evolução dele, e Regina diz que ele vai melhorar, e Constanza também concorda dizendo que ele vai ficar bem como ela. Em seguida, alguém bate na porta e Honório vai abrir, e é o comandante, que foi avisar que o processo judicial de Fina vai começar, e quer saber se todos eles estão dispostos a depor contra ela, e Regina diz que com toda certeza, e Honório diz que eles também vão fazer tudo o que for preciso para essa mulher pagar pelo que fez. Na cadeia, Roberta fala para Josefina que por culpa dela Rafael morreu a odiando, e se lembra de quando Renata disse que acharam uma carta assinada pela Bonita, mandando Rafael esquecer dela, e então Fina fala que ele não pensou assim, mas Roberta diz que não vai acreditar em nada do que ela disser, e Fina diz que só queria o bem dela, e então Roberta fala que se é assim, então manda Fina não falar nada e deixar ela viver com Regina. Josefina quer saber do que ela está falando, e Roberta fala que agora que vive com Regina, entende como é uma verdadeira mãe, e que sua vida seria totalmente diferente se tivesse sido criada com Regina, e então vai embora, e Fina fica furiosa dizendo que Regina não vai roubar sua filha. No hospital, Julieta e César se despedem de Matias e Adriana, e então Matias quer saber o que vai acontecer com ela e César,
E Adriana explica que não sabe, e conta que o doutor disse que ele tem um tumor no cérebro. E então Matias fica chocado e fala que Julieta estava contando que uma tia dela teve um tumor também no cérebro e acabou falecendo. Adriana fala que precisa localizar a família de César, e nisso Constanza chega e pergunta o que está acontecendo. E Adriana conta que ele tem um tumor no cérebro, então Constanza fica nervosa e Adriana pede para ela ver se encontra algum contato do pai dele no centro, e ela garante que vai procurar por isso. Na cafeteria, Isidro fala para Inês que ela foi muito rude com Antônio. E Inês fala que ele mereceu, porque não deveria se unir a essa mulher, mas Isidro fala que ele está arrependido, e Inês diz que espera mesmo, porque é um absurdo ele dizer que amava Regina e fazer uma coisa dessa. E então Isidro fala que ele está tão mal com isso que foi buscar refúgio em Deus. E Inês diz que espera mesmo que ele encontre, porque deve ser horrível saber que em parte também tem culpa disso tudo. Por outro lado, Antônio fala para o padre que Regina o perdoou, mas que ele ainda precisa ir até as autoridades contar toda a verdade, e então o padre diz que vai apoiá-lo, mas quer saber se ele sentiu algo ao ver Regina, e Antônio confessa que sim, mas fala para o padre não se preocupar, porque ele está certo de que quer separar sua vida para Deus. No apartamento, Renata e Jerônimo chegam juntos, e então ele pergunta como ela está. E Renata diz que está bem, e se lembra que precisa ir ver seu pai, mas Jerônimo fala que ele está bem, e que agora ela precisa descansar, e então Renata aceita e eles vão para o quarto. E nesse meio tempo, Augusto encontra com Honório e pergunta como estão as coisas, e ele diz que Regina já está bem melhor e Gonçalo segue em observação, e então ele pergunta por Renata, e Honório diz que ela está bem, e pede para Augusto deixar ela viver ao lado de seu esposo em paz, porque é disso que Renata precisa, e a presença dele não traz isso, e então se despede. E nisso Jerônimo consola Renata dizendo que agora ela já disse tudo o que precisava para a mãe, e então ela pergunta se ele acha que ela seria uma boa mãe com o exemplo que tem. E ele diz que com certeza, mas Renata diz que está falando sério, e ele fala com toda certeza ela vai ser ótima, e Renata fica nervosa pedindo para ele não deixar que ela seja como Fina. Jerônimo fala para ela ficar tranquila, e diz que nesse momento ela está enterrando a mãe dela ainda viva, porque essa é a única forma dela seguir sua vida em paz. No povoado, Carlos pergunta a sua mãe se ela ainda está chateada com ele, e ela diz que sim, porque ele acha que ela é uma controladora, e Carlos explica que se apaixonou por Matilde pelo que ela é, e não pelo que ela quer transformá-la. Ele conta que o casamento foi adiado de novo, porque o padre não está bem, e então ela fala para eles se casarem com outro padre, mas Matilde diz que eles gostam muito dele, e então Carlos fala que quando tiver tudo certo ele avisa para ela ir ser testemunha do casamento, e Matilde comenta que assim os irmãos dele também podem vir, e que sabe que ainda não é a mulher refinada que ela queria, mas que está aprendendo aos poucos, e ela garante que ainda falta muito, mas Matilde garante que está evoluindo. Na Bonita, Lázaro fala para Carina e Manuela que o padre já está no hospital, e então Manuela pergunta se eles também vão adiar o casamento, mas Carina diz que não, e que eles resolveram se casar no fim de semana, e então ela diz que eles estão certos, e que não devem atrasar a vida deles, e fala que vai fazer uma boa comida para comemorar. E enquanto isso,
Álvaro conversa com um homem e fala que precisa que ele vá até a Fazenda Bonita para buscar informações sobre uma mulher chamada Karina e um homem chamado Lázaro, e mantenha ele informado por telefone, e garante que vai dar um bom dinheiro a ele. E então ele diz que vai fazer isso e Álvaro fala para ele ir agora mesmo. Por outro lado, Ezequiel chega em casa e Alzira fala que levou um susto. E ele mostra que foi levar uma arma, e ela pergunta para que vai querer aquilo, e Ezequiel fala que aquilo é para ela se proteger, e caso Álvaro vá até lá sem que ele esteja, então dá ordens para Alzira meter um tiro nele. No hospital, Regina comenta com todos que espera que César saia dessa. E Honório diz que não vai ser fácil para ele receber essa notícia. E então Constanza pergunta se elas têm o número do pai dele, e Inês fala que acha que tem em sua agenda e vai procurar, e então acha e passa para Adriana. E enquanto isso Jerônimo acende velas e prepara a banheira, e então chama Renata, que fica muito feliz com a atitude dele e aproveita para descansar. Adriana liga para o pai de César, e pergunta se está falando com Benjamin, e ele diz que sim, e então ela se apresenta como amiga de César, e fala que precisa conversar com ele sobre o estado de saúde de seu filho. Benjamin fala que não sabe se César está sabendo dessa ligação, mas conta que eles estão distantes há anos. E Adriana diz que sabe disso, mas que precisa urgentemente falar sobre a saúde do filho dele, e pede para ele ir até o Hospital Continental e procurar por Adriana no quarto de Regina Soberon, e então ele garante que vai até lá. E no povoado, Marina examina a bebê de Alzira, e fala que está tudo bem com ela, e que o amor dela e de Ezequiel ajudaram muito para a melhora dela. E então Alzira comenta que nunca foi de acreditar nessas coisas, mas agora acha que realmente é verdade quando dizem que os bebês sentem tanto a alegria quanto a tristeza da mãe, e então Marina diz que ela tem razão. Alzira se desculpa dizendo que não deveria falar essas coisas, mas Marina fala que ela tem razão, e então Alzira muda de assunto e pergunta pelo padre. E Marina diz que ele não está nada bem, e que vai sair da casa paroquial, porque em breve deve chegar um substituto para seu tio. Alzira fala que se ela quiser pode ficar na casa deles, e Marina agradece, mas conta que alugou uma casa por 3 meses, e queria acabar com o contrato, mas não vai fazer isso, e Alzira quer saber o porquê e ela conta que ia voltar para o México. Alzira fala que entende, até porque agora Jerônimo já se decidiu em continuar com Renata, e então Marina fala que sim, e pergunta se eles já voltaram para o povoado. Mas Alzira diz que não, e comenta sobre o que aconteceu com Gonçalo e Regina, e então Marina fala que agora está explicado. E chorando fala que o lugar dele é ao lado da esposa e diz que essa distância está acabando com ela. E então Alzira a consola. E enquanto isso, Jerônimo prepara uma mesa de jantar para ele e Renata. E então ela fica muito feliz e eles sentam para comer. De volta ao povoado, Alzira serve um chá para Marina e fala que agora ela está se sentindo sozinha, mas quando seu bebê nascer vai ver que isso vai mudar. E então Marina fala que sabe disso, mas agora não tem como evitar se sentir assim. Alzira pergunta se ela realmente quer criar esse bebê sozinha. E Marina fala que não tem outra opção. Mas Alzira fala que os casamentos têm muitos problemas, e Marina pergunta se ela está achando que eles vão voltar a se separar. Mas ela diz que não sabe, porém acha que ela deve lutar, porque se Jerônimo esteve com ela é porque sente algo, e que deveria aceitar a ajuda dele. Na cadeia, Fina fica pensando no que Roberta disse sobre querer ser filha de Regina,
E então diz que ela não vai atrair como Roberto fez, e então começa a pensar no que Branca disse sobre as duas serem aliadas, porque ali dentro não é como lá fora, e que ela vai precisar de ajuda para atuar. No apartamento, Jerônimo vai atender a porta e recebe um envelope, e então vê que é do tribunal eclesiástico, e Renata diz que é culpa dela, porque não foi cancelar o pedido para anulação do casamento, e então ele diz que tudo bem, porque a entrevista só será em alguns dias, e que primeiro eles precisam resolver a questão do pai dela e depois vão, mas Renata diz que não, e que é melhor que eles vão no dia seguinte resolver isso, para diminuir o dano que sua mãe causou a eles, e então Jerônimo diz que tudo bem. No dia seguinte, Adriana juntamente com Matias e Constanza estão no quarto com Regina, quando Benjamin chega e se apresenta. E então Adriana apresenta a todos e fala que o médico que atendeu César está esperando por eles. E então eles vão. Matias fica com Regina, que pergunta se ela também gosta de César. E ela diz que sim, porque ele é um excelente rapaz. Por outro lado, o padre recebe Renata e Jerônimo, e então quer saber o porquê eles estão ali, e Renata fala que queria anular seu casamento, mas agora eles mudaram de ideia, mas o padre relutante diz que ali estão escritas coisas muito sérias, e que o casamento deles não tinha respeito. E então Renata tenta explicar dizendo que é algo muito difícil, porém, sua mãe foi a culpada disso tudo. O padre tenta entender, e Jerônimo fala que a mãe dela fez ele acreditar que ela era culpada da morte de seu irmão. Mas Renata fala que na verdade foi sua mãe a culpada de tudo, porque ela matou seu cunhado, e Jerônimo jura que é verdade, e então o padre fala que ele não precisa jurar porque acredita, até porque ele mesmo viveu o ódio entre duas irmãs. E Renata diz que às vezes esquece que os padres são pessoas comuns, mas fica surpresa dele ter vivido algo como eles viveram. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.